Nós estamos numa série de estudos sobre a nossa declaração de fé, sobre o credo da Igreja de Deus missionária. Começamos na terça-feira passada falando sobre o que é credo, de onde veio isso e o que se define isso. As Sagradas Escrituras é a palavra de Deus ao homem, e o credo é a confissão de que o homem tem, a resposta que o homem tem para Deus. E começamos a falar na terça-feira passada que cremos na Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé e prática. Uma palavra absoluta, verdade sublime, absoluta e inviolável, que nós somos convidados não somente a ler, não somente a meditar, não somente professar, mas obedecê-la. A Bíblia Sagrada, ela está acima de todas as ferramentas que o homem pode utilizar como resposta e palavra de Deus. Está acima de sonhos, revelação, até mesmo experiência da vida, que é um dos degraus do nosso crescimento. Ela é uma verdade absoluta. Por trás tem uma mente infinita e gloriosa, tem um tema sublime e poderoso e tem um intérprete espiritual, que é o Espírito Santo, o nosso Consolador. Você pode dizer amém? Hoje vamos estar dando continuidade, vamos estar falando sobre Deus. Nós cremos num Deus poderoso, excelso, glorioso, soberano. Como diz o escritor do Salmo de número 104, verso 1, magnificentíssimo, que habita no mais alto pináculo da glória, que se curva para ver quem está nos céus e na terra, que tem os céus como o seu trono e a terra como estrado, como solado do seu pé. Aquele que sustenta, fez e sustenta o universo com a palavra do seu poder, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 1, a partir do verso 1. Ele é o nosso Deus, além de sublime, singular, excelso, glorioso, maravilhoso, santíssimo, ele também é pessoal, se relaciona, se interessa, se interage. Ele é o Deus que atende, que nos conhece e sabe quem somos. Quem crê nesse Deus e pode dar um brado de glória a Deus e aleluia. Cremos em um só Deus, Deus uno e triuno, eternamente subsistente. Eu vou ser mais infinitamente existente, passado e futuro, subsistente de três pessoas, distintas entre si, iguais em poder, glória e majestade. Esse é o nosso Deus. Em identificação da sua deidade, aceidade e divindade, ele é uno. No seu relacionamento, esse uno se compartilha entre as pessoas, entre as suas criaturas, com três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós queremos hoje trazer esta verdade para nós. É complicado, que eu particularmente quero dizer para você, é um mistério sobrenatural
que para nós trazermos o esclarecimento desta verdade, precisa de algumas apresentações físicas, para que seja compreensível esta verdade. Embora não exista na Bíblia o termo trindade, eu queria que as irmãs me ajudassem lá. O termo trindade, ou o mais recente termo triunidade, são termos empregados como uma denominação teológica para o mistério propriamente disso, do Pai, Filho e Espírito Santo, como um só Deus, em três distintas pessoas. No texto que lemos, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 28, a fórmula do batismo passado por Jesus traz esta identificação. Ele disse: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São verdades sublimes. São verdades sublimes. Elas não é assim, pastor, eu não sei. Não, é para se crer e é para se ter. É aceitável esse termo, pois não nos deixa fugir da ideia que é um só Deus. Na verdade, há uma profundidade neste ministério divino. A nossa mente chega a ser tomada por uma série de questionamentos sobre isso, mas aceitamos de todo o coração uma verdade bíblica a seu respeito. Como diz Paulo em 1 Coríntios 13, 12: agora vemos como por um espelho em enigma, mas então na glória veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o que cremos. É o que cremos. O Pai, Criador de todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Deus, Criador de todos os seres humanos, por um ato sobrenatural, especial e completo, e não por um processo evolutivo. Foi Deus que fez. O homem não veio do macaco. O homem foi obra criada por Deus. Foi as mãos de Deus que o criou, e de lá veio toda a humanidade. Existe uma descoberta sobre Eva condrial, que descobriram que todos os seres humanos, índio, judeus, brasileiros, japonês, hindu, islâmico, veio de um só ventre, veio de uma só mulher. Descobriram agora, recente, depois do dilúvio, que somente encontraram 3 ventres para a formação de toda a humanidade. E você fica espantado: quem são? São as mulheres dos filhos de Noé. Não tem como você fugir. Por mais descoberta, por mais estudo que a ciência vá, ela vai chegar aonde Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Vemos nas Escrituras uma ação conjunta dos membros da triunidade. Nenhum deles trabalha isoladamente, antes interagem. Observamos, por exemplo, a conjunção de verbos no plural, em texto onde Deus está falando. Em Gênesis 1:26 diz: disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Há uma junção de pelo menos um grupo de pessoas concordando acerca
de uma verdade. Em Isaías 6:9, nós encontramos ali mais claro isso. Depois disto, ouvi uma voz, a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Alguém tem um comando de enviar. Aí diz: e quem há de ir por nós? Tem uma missão que é dos três, mas tem alguém que tinha o comando de enviar. Em ambos os textos vemos a forma plural, que indica haver uma espécie de conselho entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Basta olhar a ordem da conjunção nas duas perguntas ouvidas pelo profeta: a quem eu enviarei? Singular, uma pessoa por trás. A quem irá por nós? Plural, mais de uma pessoa por trás. Diante disto podemos compreender duas verdades: o profeta seria enviado para representar a trindade, a triunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora como mensageiro fosse representar a triunidade, só um deles teria a responsabilidade de enviar. Em Gênesis 1:1, o primeiro versículo da Bíblia Sagrada: no princípio criou Deus os céus e a terra. Numa expressão singular, no hebraico, é encontrada a palavra El. El. É a singularidade de um ser. El é a singularidade da divindade. Só que no hebraico de Gênesis 1:1 não tem El, tem Elohim, que é a pluralidade de um ser. Não sei explicar. Vamos lá. El, a singularidade de um ser. Elohim, a pluralidade de um ser. De um ser. É como se a junção de três pessoas em um conselho mútuo e ação mútua, eles estavam neste princípio criando os céus e a terra. E desde então, em todo o Antigo Testamento, em toda a tradição judaica, foi pregado, anunciado, professado e declarado que há um só Deus. Por isso que quando se fala em Jerusalém, diz que é a única capital do mundo que tem três religiões monoteístas, que são o judeu, os cristãos e o Islã. Todos eles defendem um só Deus. Nesta proposta, os cristãos não deixaram de professar que há só um Deus. Nós não somos triteístas, daqueles que defendem três deuses, como muitas vezes se pregam: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não, há um só Deus que é manifesto em três pessoas. Três pessoas. Por isso, em Deuteronômio 6:4, tem um texto que ele é o textuário dos unicistas, que defendem: ei, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Mas vem mais Jesus em Mateus, apresentando três pessoas qualificadas com poder e autoridade para a ministração do batismo em águas. Diante disto, temos algumas definições. Quais são, pastor? Nós cremos por quê? Aí nós vamos entrar. Cremos que na infinitude é a origem de todas as coisas. Infinitude é a origem de todas as coisas. Antes da eternidade, Deus é. Antes da eternidade, Deus é. Muito tempo se pregou eternidade passada. Não tem eternidade passada, meu irmão.
Eternidade tem uma origem. Eternidade tem um começo. Baseado em Isaías 6:9. O nome dele: e um menino nos nasceu e um filho se nos deu. A autoridade e o poder está sobre os ombros dele. O nome dele é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. E o quê? Pai da eternidade e Príncipe da paz. Antes disso, Deus é. Amém, amém. A existência de Deus é identificada no tempo. A existência de Deus não é identificada na infinitude, não é identificada na eternidade. Na infinitude, na eternidade, Deus é. Deus é. Por isso que Salmo no Salmo de número 46 é muito preciso quando o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. João, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, apresenta esta infinitude. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é infinitude. Na infinitude deu origem à eternidade. O texto que eu li, que é Isaías 6:9, foi criado os céus e a terra, todos os seres celestiais e espirituais foram criados na eternidade. Anjos criados na eternidade. Tronos, dominações, principados e potestades, baseado em Colossenses 1,16, foram criados na eternidade. Dentro da eternidade, Deus abriu um espaço, um parêntese, e colocou dentro deste parêntese o nome tempo, que é Cronos. Cronos. Dentro deste Cronos, Deus formou o homem do pó da terra, criou o jardim, restaurou a terra para que ela fosse habitada pelos homens, a partir de Gênesis 1:3, e vocês podem ler isso de forma bem conceituada, como Deus dá a definição disso em Gênesis 1:5, e disse: criou o sol e criou a lua, e pôs o sol para governar o dia e a lua para governar de noite, e diz: e foi manhã do dia tal, do terceiro dia. Daí se define o Cronos. Este Deus uno e triuno deu ao homem a graça de viver no tempo. No tempo. Cremos que na criação, conforme Gênesis 1:3-25, não foram dias eternos, foram dias literais. Nós cremos que foram dias literais: domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e no sábado Deus descansou. Ah, pastor, Deus criou o mundo, esses dias foram dias. Não, foram dias literais. Sol e lua regeram o primeiro dia, consequentemente os demais depois que foram criados. Dias literais. Há um movimento que estão dizendo aí que foram dias milenar,
Por causa de um texto que Jesus fala, o salmista diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Não foram dias milenares, não foram dias espirituais, não foram dias eternos, foram dias literais. Tem um livro lançado por Moacir Júnior que diz assim: porque Deus fez o mundo em 7 dias, se Ele podia fazer em um dia. Vamos lá. Dentro do Cronos, Deus abriu outros leques. Vamos lá. Na infinitude, ninguém sabe quanto tempo tem. Na eternidade, não se conta quanto tempo tem. A gente encontra tempo onde é? É no nosso Cronos, no nosso tempo. O Kairos não ficou na autoridade do homem, é no nosso tempo. Então o homem pode contar o quê? Milésimos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, séculos e milênio, dentro desta proposta. Só que dentro do Cronos, Deus abriu pequenas brechas que o homem não conta. Quais são, pastor? Momentos. Quem é que conta momentos? Não tem hora de momento. Ninguém conta momento. Rapaz, um momento lá. Não tem. E dentro do momento tem outro brechazinha, chamado de repente. Ninguém sabe quanto tempo tem momentos, e ninguém sabe medir o de repente. O Deus da infinitude, de repente pode se manifestar às suas criaturas. O Deus da infinitude, que está além da eternidade, Ele pode de repente visitar meras criaturas criadas à sua imagem e semelhança. Você pode dizer amém? Dentro disso trazemos algumas construções bíblicas da doutrina da triunidade. Primeira coisa, a unidade da triunidade. Em 1 Coríntios 12, 4 a 6, diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Paulo afirma a unidade de Deus, uma só essência e substância, em diversidade de manifestações de cada pessoa distinta, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A bênção apostólica, em 2 Coríntios 13, 13, que outras Bíblias estão divididas em 13 e 14, diz: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Aqui, certo paralelismo com a bênção sacerdotal, lá de Números, capítulo de Números 6, 24 e 26. O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre si e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Muitos defendem como uma saudação triunitariana. Naquele livro, parece que é Bom Dia Espírito Santo, Benihim, ele traz um exemplo assim para a gente sobre isso. Ele diz que tentou trazer um conceito sobre a Trindade. Ele diz: a Trindade é como o sol, o grande astro, o Pai. A luz do sol é Jesus, o calor do sol é o Espírito Santo. Coisa linda isso aí. Quando eu era do Buxim, lá no Maranhão, um pastor lá do interior, ele dizia assim: o Espírito, a Trindade é como o shampoo 3 em 1, assim como foi lançado. 3 em 1. Um lava, o outro
traz o brilho, né? E o outro se manifesta como um shampoo no todo, na embelagem do todo. Parece uma coisa assim grotesca, mas é a forma de como o homem, na sua naturalidade, finitude, limitações, pode apresentar. O Deus triuno e uno é revelado nas Escrituras. Efésios 4, de 4 a 6 diz: há um só corpo e um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Temos aqui a diversidade de operações e funções da unidade deste Deus. É Deus quem nos chama por meio do Espírito Santo. Jesus é o nosso Senhor e Salvador, a fonte da nossa fé e esperança. Deus triuno é manifesto na história salvífica e em formas pessoais e funções distintas. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, e o verso 2 diz assim: eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam reveladas, multiplicadas. O Deus triuno e uno é uma doutrina terminante. Pastor, eu vou estudar, não sei. Não. Nós que fazemos parte da Igreja de Deus missionária, a doutrina, o Deus triuno e uno, é uma doutrina terminante. A doutrina da Trindade, bem como o Deus uno, é uma questão crucial e decisiva. Decisiva. A Bíblia revela a divindade do Filho. A Bíblia afirma que o Espírito Santo é Deus e Senhor. Todos os textos se apresentam, posso dizer isso, em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Como conciliar essa verdade com o monoteísmo, ratificado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que ele diz assim, eles citam muito isso, em Marcos 12, 29 e 30, e Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e de todo o entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Primeiro, não se trata de triteísmo, pois existe um só Deus. Em 1 Coríntios 6, 8 e 6, o texto que lemos, declara muito preciso acerca disso. Muito preciso acerca disso. Em Gálatas 3:20, diz: ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Foi questionado, foi brigado, foi batido quando se defenderam sobre esse erro. Paulo diz: o medianeiro não é um, mas é um só Deus. Ele está dizendo: há um só Deus, mas quem trabalha pela redenção é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. É um só Deus, mas quem trabalha para te resgatar é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Isso é uma verdade que eu preciso ter em minha vida. E com isso, a única explicação é se atestar que é a triunidade. A doutrina da triunidade surgiu quando, pastor? Se você procurar em toda a Bíblia, você não vai achar a palavra trindade, você não vai achar a palavra triunidade, mas não deixam de ter na Bíblia ensinamentos, doutrinas e direcionamentos que tem três pessoas de uma fonte única da divindade manifesta, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade está presente na Bíblia desde o Antigo Testamento, de Gênesis 1:26, 3:22, Isaías 6:8. O Senhor Jesus apresenta o Pai e o Filho num tipo de relacionamento: eu
tu e ele. Eu, tu e ele. No Espírito Santo não é uma força ativa de Deus. Nós vamos falar sobre isso de hoje a 15 dias. Não é uma força ativa de Deus. Não. O Espírito Santo é uma pessoa. E quando vier o outro Consolador, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Nenhuma força, nenhum poder, nenhuma unção pode representar uma outra pessoa. Somente uma pessoa. Amanhã eu vou estar ministrando você lá em Araiós. Aí eu ligo para a Adriana e disse: Adriana, eu não vou não, eu vou mandar minha unção. Ela vai me representar? Não. Eu vou mandar a minha influência. Vai me representar? Não. Quem pode me representar é uma outra pessoa. Eu não vou, mas o pastor João Filho vai. Isso é uma outra pessoa. É esta a proposta que Jesus estava falando acerca do Espírito Santo. Então não dá para se fugir que ele é uma pessoa divina. Antes da sua ascensão, Jesus mandou que os discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a passagem bíblica mais contundente em favor da Trindade. A igreja, desde a antiguidade, resume estas personagens bíblicas na fé em um só Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Em três pessoas distintas. Cremos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são estas pessoas divinas que representam em si a divindade, a aceidade e a deidade santa. As crenças inadequadas sobre a Trindade. Os monarquianistas dinâmicos. Trata-se de um movimento que surgiu após a metade do século em torno do monoteísmo cristão. Tertuliano, um dos líderes cristãos da época, polemizou com eles, chamando-os de monarquianistas. Por quê? Porque ele defendia que só havia um monarca no trono e ele dominava tudo. Governo exercido por um único soberano. Não tinha filho e não tinha Espírito Santo. Eu fiquei assustado quando eu estava lendo sobre isso aí. Esse movimento ensinava que Jesus recebeu poder por ocasião do seu batismo no Rio Jordão. Era um homem comum. Então foi ungido pelo Espírito Santo. Depois foi batizado. Esse movimento defendiam. Eles ensinavam que Jesus se tornou divino por ocasião da ressurreição. Ele só recebeu poder depois do batismo. E só se tornou divino depois da ressurreição. Esse movimento defendia também que todos os conceitos apresentados pelos apóstolos eram ultrapassados. Eles iam de encontro a isso. Outras crenças inadequadas, também levantadas por esses monarquianistas ou monoteístas, eram chamados os modelistas da época. Ensinavam que Deus aparece de modo diferente. Olha só, aparece com a máscara do Pai, na obra da criação, aparece com a máscara do Filho, no seu nascimento e ascensão, e aparece com a máscara do Espírito Santo, para guiar e consolar a igreja. Ele defendia uma doutrina ferrenha, fechada, dos unicistas, que nega perictosamente a triunidade. O bispo Sabélio foi o principal expoente desta doutrina, por isso ela é chamada como sabelianismo. A Bíblia é clara na distinção das três pessoas e se destaca nisso, considerando a autoridade, a graça e a unção que está sobre cada uma delas. O arianismo é o nome da doutrina criada por Ario, fundado em Alexandria, no Egito, em 318. Eles ensinavam que o Senhor Jesus não era da mesma consubstância que o Pai.
O Pai tinha uma substância superior, Jesus tinha uma substância inferior, e o Espírito Santo tinha uma substância ainda menos inferior. O Espírito Santo veio aparecer nessa proposta diária já muito tempo depois dos seus seguidores, porque era negado até o Espírito Santo como substância do Pai, é só como uma influência do Filho. Era uma criatura criada do nada, uma classe divina inferior, e o ensino bíblico confirma que Jesus é eterno, Ele é o Pai da eternidade, é o Verbo divino na sua infinitude. Nós temos respostas a essas objeções acerca. Esclarecimento. Os unicistas modernos pregam que a doutrina da Trinidade é uma invenção do Concílio de Nicéia por ordem de um imperador romano pagão. Não tem nada a ver com isso. A doutrina da Bíblia Sagrada é antes disso. Refutamos esta verdade. Os unicistas modernos estão equivocados por mais de 100 anos. Antes, Tertuliano já havia formulado a doutrina da Trindade. Além do mais, o Concílio de Nicéia tratou do Filho para reafirmar a deidade de Jesus e a sua consubstancialidade com o Pai, e não para desfazer a autoridade soberana de Cristo. O credo não traz informação alguma sobre o Espírito Santo. Não. A definição de Tertuliano, que foi o expoente, o homem que deu a palavra de trindade, que só agora no século XVIII, no final do século XVIII, para o século XIX, veio uma outra palavra mais unicista, chamado triunidade, aparece dessa forma. A declaração do Tertuliano que expandiu-se foi: todos são um, por unidade e substância, embora ainda esteja oculto o ministério da dispensação, que distribui a unidade numa trindade, colocando em sua ordem os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Três, contudo, não em essência, mas em grau, não em substância, mas em forma, não em poder, mas aparência, pois eles são de uma só substância, de uma só essência, de um poder só, já que é de um só Deus que estes graus, formas e aspectos são reconhecidos como o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Coisa forte isso aqui. Isso você encontra no Praxeas 3, que é o Tratado de Tertuliano. A formulação definitiva da doutrina da Trindade, isto aconteceu no Concílio de Constantinopla, já em 381, com base nos tratados de Atanásio, que combateu os arianistas, nesta doutrina descabida, sobre a máscara de Deus manifesta aos homens. Diante disto, eu quero dizer para os irmãos, tantos os tropsianos, que afirmavam que o Espírito Santo era apenas um anjo superior, que combateu de forma veemente eles, e outros como os pneumatomacianos, que defendiam que opunha a divindade somente do Espírito Santo, e o Pai e o Filho era a manifestação desse Espírito soberano. Todos eles caem por terra nos ensinamentos e doutrinas fundamentadas das Escrituras de um Deus soberano, excelso, uno, que está manifesto de forma distinta entre três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Diante do exposto, está claro que a triunidade é bíblica e está presente desde Gênesis até Apocalipse. Deus, divindade, aceidade, deidade, é só um. É só um. Manifesto em relacionamento para um trabalho mútuo, com a mesma substância, com a mesma essência e com o mesmo poder. São três.
Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é perfeito em todos os seus atributos, uno em essência, mas eternamente triuno, existente em três pessoas. Cada um merecedor igualmente de adoração, reverência e obediência. Cremos e ensinamos que Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, ordena e dispõe todas as coisas de acordo com o seu propósito e graça, baseado no Salmo 145, 8 e 9 e 1 Coríntios 8 e 6, como eu citei aqui para os irmãos. Ele é o Criador de todas as coisas, como o único, o absoluto, o onipotente, regente do universo. Ele é soberano na criação, na providência e redenção. Ele continuamente sustenta, dirige e governa todas as criaturas e eventos. Ele em sua soberania e santidade, ele não é o autor do pecado. Deus criou tudo, mas não criou o pecado. Não criou o pecado. Ele não deixará de exigir a contabilidade moral das criaturas inteligentes. Se ele é um ser soberano, ele não deixará de exigir a contabilidade moral de todas as criaturas inteligentes. Todos nós iremos prestar conta diante do Criador. Ele salva do pecado todo aquele que vai a Ele através de Jesus Cristo e se tornam seus filhos através da fé em Jesus. Cremos, defendemos, declaramos e professamos Deus uno e triuno, em essência, em origem, manifestação e em poder. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe para todo sempre. Quem pode dizer amém? Amém.